Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 33. E nesta aula nós veremos o que é o poder calorífico de combustão e a sua diferença em relação à entalpia. Bem, na aula anterior, então nós realizamos o estudo da aplicação dos balanços de massa e energia em processos de múltiplas unidades, que em teoria, né, em seu conceito em si, não muda, né, além do que nós já vínhamos vendo nos problemas de balanço de massa e nos processos individuais. Também a única diferença é que a gente precisa ter um certo cuidado em onde definir a fronteira para começar realizando as equações de balanço, e que muitas vezes a gente pode ter, então, algumas fronteiras que acabam contemplando, né, e complementando os resultados, né, de um balanço para outra. Bem, então, basicamente, a partir disso, a gente precisa montar as nossas equações, definir os graus de liberdade, né, e aí resolver o sistema gerado por esses balanços. E vimos um exemplo, então, com dois reatores em um processo de múltiplas unidades. Bem, na aula de hoje, então, nós abordaremos, né, veremos o que é o poder calorífico de combustão, né, como é medida esse parâmetro, que também pode ser utilizado em balanço de energia, e como ele está diretamente relacionado com o poder, né, calorífico inferior ou superior de uma substância, tá? Porque nós temos essas denominações e uma pequena diferença, né, ao se referenciar ao poder calorífico. Então, né, sempre que a gente for tratar ou perguntar sobre o poder calorífico de um composto, de um determinado combustível, é necessário a gente especificar se esse valor é em relação ao poder calorífico inferior ou superior, tá? E faremos alguns exemplos aqui relacionados a esse assunto. Bem, primeiro, então, o que nós chamamos de poder calorífico de combustão, na verdade, ele é também uma forma equivalente, né, para variação de entalpia padrão de combustão, tá? Isso quando trabalhamos em condições padrões, certo? Então, a 25 graus de um ATM, normalmente o que a gente determina, então, é a entalpia padrão de combustão. Mas, caso nós estejamos trabalhando em uma temperatura ou pressão diferente da condição padrão, aí a gente precisa se referenciar como entalpia de combustão a dadas condições. E normalmente podemos, né, precisar calcular, né, a variação de entalpia em relação ao estado de referência, somar a entalpia do estado de referência e voltar para o estado de combustão para a gente conseguir determinar esse valor, tá bem? Mas qual seria a diferença em relação à entalpia de formação padrão, no caso da entalpia padrão de combustão, né, em relação ao que a gente já viu, que seria a energia necessária, né, para ocorrer uma determinada reação, sendo ela exotérmica para liberação de energia ou endotérmica, necessitando fornecimento de energia. Bem, a diferença em relação à entalpia de formação padrão para a entalpia de combustão é que, normalmente, a entalpia de combustão, ela se referencia a um composto que ele pode ser oxidado com oxigênio ou com alguma outra substância, e ele seja capaz de produzir CO2, água, HCl, alguns compostos, outros compostos de combustão, gases do tipo SOx, NOx, né, e assim por diante. Então, basicamente, quando a gente se refere a um composto que ele tem uma classificação como um combustível e que ele é capaz de sofrer uma reação de combustão, que consiste em uma reação na qual o objetivo é gerar energia, então, normalmente, essa substância é oxidada com oxigênio, né, ou outras substâncias para produzir esses gases, e daí nós acabamos, né, utilizando o termo de entalpia padrão de combustão para se referenciar ao poder calorífico dessa substância. Outro detalhe é que nas condições, né, na condição padrão, ainda estamos, né, tendo como estado de referência a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Porém, diferente da entalpia de formação padrão, né, alguns compostos, tá certo? Eles possuem valores nulos de entalpia de combustão padrão, tá certo? Por conta, né, de serem produzidos nessa reação de oxidação.
e, portanto, por alguns compostos que não são apenas, né, os gases monatômicos, como nós tínhamos lá na entalpia de formação padrão, outros compostos acabam tendo valores nulos de entalpia de formação, então, portanto, nesse cálculo isso vai acabar também alterando a entalpia de combustão dos combustíveis, dos materiais que vão sofrer a reação de combustão, tá certo? Então, esses gases, esses compostos gerados, normalmente eles acabam também tendo valor nulo, né, como entalpia de formação dos produtos, e isso então vai alterar, né, o valor total da entalpia na reação de combustão, né, e normalmente isso é feito também para facilitar e, digamos que, normalizar quando a gente quer comparar o poder calorífico de determinados combustíveis. Também está uma outra nomenclatura utilizada, mas que o intuito é o mesmo, porém, ele é específico para compostos que sofrem combustão. Bem, se outras substâncias oxidantes estiverem presentes, né, também não necessariamente só o oxigênio, né, podemos ter também, né, enxofre, nitrogênio, Cl2, então a gente acaba tendo também que especificar os estados dos produtos, bem, porque vai depender, às vezes, né, da geometria desses compostos que fazem a oxidação, por exemplo, o enxofre, né, nós podemos ter um enxofre ortorrômico, monorrômico, tem várias formas, vários estados, e por conta disso, isso pode também influenciar os produtos, né, tendo diferentes energias na relação com os reagentes que sofrem a oxidação. E também, sempre que nós falamos de entalpia de combustão padrão, a gente considera, né, uma reação para quantidades estequiométricas e que elas reagem, então, completamente, ou seja, 100% de conversão, né, como referencial teórico, e logo, né, diferente da entalpia de formação padrão, que ela depende só do que reage, a entalpia de combustão, ela leva em consideração que tudo reage, tá? E, portanto, fica mais fácil também comparar o poder calorífico dos compostos, certo? E por que o poder calorífico? Porque a entalpia de combustão padrão, ela é também conhecida, né, como o valor, né, negativo do calor padrão de combustão, tá certo? Então, se a gente for ver pelo nosso balanço de energia, quando a gente quer avaliar o potencial, né, de geração de energia para a troca térmica com uma determinada vizinhança, se esse sistema é adiabático, o calor que é gerado como energia ele é igual à variação de entalpia, tá certo? E, portanto, né, como ele acaba saindo do sistema, ele tem valor negativo. Tá? Então, na verdade, a energia gerada por uma combustão, na entalpia de formação, que é a entalpia de combustão padrão, ela é, né, também em módulo, né, equivalente ao poder calorífico da substância. E, quando nós falamos de poder calorífico, nós temos uma classificação entre o poder calorífico inferior, que nós chamamos de PCI, e o poder calorífico superior, que nós chamamos de PCS, tá certo? Então, todo composto ele pode ser avaliado e especificado seu poder calorífico em termos de PCI ou PCS. O que muda, né, depende do estado da água que a gente se referencia após a combustão, tá? Então, dependendo da água nos produtos da combustão, estar na forma de vapor ou na forma líquida. Se estiver na forma de vapor, nós dizemos então que é o poder calorífico, né, inferior, e na forma líquida, poder calorífico superior, porque a gente tem ainda a energia a ser considerada para vaporizar essa água se a reação ocorre a altas temperaturas. Também, então, basicamente, essa é a diferença. No poder calorífico inferior, então ele já considera a água na fase vapor como um produto na fase vapor da reação. Porém, dependendo das condições de temperatura e pressão em que a reação ocorre, né, os gases podem sair na forma, né, de gases, que normalmente esses gases de combustão, eles acabam tendo, né, baixos pontos de vaporização, enquanto a água pode, né, permanecer líquida ou, né, ser desconsiderada a energia necessária para vaporizar essa água e tirar ela na forma de vapor. Então, né, o PCS ele considera essa energia necessária para passar a água gerada da combustão da fase líquida para a fase vapor. Também aqui a gente tem um esquema, né, mostrando, né, uma câmara de combustão com um determinado combustível aqui que vai, né, queimar para gerar a nossa energia.
o ar como fonte de oxigênio para a reação ocorrer, e quando nós temos os produtos com a água na fase vapor, fazemos a referência como o PCI, e a água na fase líquida, o PCS. Bem, aqui eu trouxe, uma comparação, eu peguei de um documento de avaliação de fatores energéticos do Ministério de Minas e Energia, que compara, o poder calorífico inferior e superior de alguns dos combustíveis mais comuns que a gente tem, tá certo? Por exemplo, etanol anidro, tá certo? Que seria o etanol, com mais de 99% de pureza, o etanol que é utilizado como combustível, realmente. E o etanol hidratado, que tem um poder calorífico um pouco menor, por ele não ser totalmente puro. Ele tem uma composição em etanol de 93 a 94% em etanol, o restante água, e, portanto, seu poder da combustão é menor, porque tem menos etanol, na verdade, para sofrer combustão. O biodiesel, também. E vejam que sempre o poder calorífico superior, maior do que o inferior, tendo essa diferença, da quantidade de energia para vaporizar a água produzida. E que aí vai depender da quantidade de água que é gerada na combustão. Gás natural seco, considerando o gás natural sem umidade, aqui no nosso caso, também, então, ou seco em relação a compostos de enxofre também, tá? Pode ser uma nomenclatura para isso, comparando o PCI e PCS, e a gasolina automotiva também, para a gente verificar aqui que, dentre as diferenças aqui entre os combustíveis, talvez aqui a gasolina seja a que mais tenha diferença em relação ao PCI e PCS, provavelmente indicando que há uma maior formação de água na reação de combustão da gasolina. Okay? Bom, matematicamente, a gente pode, então, representar isso e correlacionar o PCS de um combustível, poder calorífico superior, com o PCI, poder calorífico inferior, apenas, então, somando ao PCI a quantidade de entalpia de vaporização da água no produto, que vai estar daí líquida, quando a gente considera o PCS, vezes a entalpia de vaporização, certo? Então, fazendo isso, a gente consegue correlacionar ambas as nomenclaturas, as formas de representar o poder calorífico. Isso acontece também por uma forma de padronização, porque alguns combustíveis eles são medidos em termos de PCI, outros em termos de PCS, por conta de como a água ela se encontra no estado final da combustão, e daí dessa maneira a gente consegue comparar de uma forma efetiva, de uma forma, digamos que equivalente a ambos os combustíveis. Tá? Bem, então aqui nós temos a entalpia de vaporização da água, um TM 25 graus Celsius, se a gente quiser considerar então a entalpia de combustão e o PCI na condição padrão, equivalente aqui a 44 kJ por mol de água gerada. Então, a gente substitui esse valor e multiplica pela quantidade de água. E existem também aí algumas fórmulas empíricas, tá, para a gente estimar o poder calorífico de combustão, o poder calorífico dos combustíveis na literatura. Também o Himmelblau, ele traz algumas correlações, principalmente nessa equação de Dulong, que traz então uma forma da gente calcular o poder calorífico superior de um composto, normalmente daí compostos de biomassa, que contém em sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, a partir de um modelo aqui que permite, então, de acordo com a fração que a gente tem de enxofre, oxigênio, hidrogênio ou carbono, fazer uma estimativa do poder calorífico superior em termos de BTU por libra. Bem, é uma estimativa boa, apresenta aqui para vários combustíveis um erro na faixa de 3%, mais ou menos, então uma correlação bastante utilizada. Mas existem outras, existem algumas específicas para compostos petroquímicos, tá? Existe uma forma de medir a densidade de petróleo, em termos de graus API do petróleo, e também existem correlações que a partir do grau API você faz a estimativa do poder calorífico de combustão. Mas isso vocês também verão mais adiante, a gente trabalha isso ao longo do curso em outras disciplinas. Bem, então a partir dessa correlação, e desse entendimento do poder calorífico, representar a entalpia de combustão, a gente consegue logo considerar ela nas nossas equações de balanço de massa e energia.
né? Mas daí, então, levando em consideração as expressões para cálculo de poder calorífico e a entalpia de combustão, quando for o caso, tá certo? Antes da gente, né, só vou comentar e mostrar, ó, lá no apêndice F, que eu deixei disponível para vocês, que nós tínhamos, então, a entalpia de formação padrão para vários compostos, né, assim com outras informações. Vejam que na coluna, logo ao lado da entalpia de formação padrão, nós temos a entalpia de combustão também, certo? E vejam que, normalmente, ela aqui nós temos para um menor número de compostos, porque normalmente a gente só vai ter ela para os compostos que sofrem combustão, tá? Que eles podem ser, então, avaliados, né, empiricamente, né, em experimentos para determinação da entalpia de combustão, e que essa entalpia de combustão é calculada, então, de acordo com aqueles critérios que eu comentei. Alguns compostos têm entalpia de formação nula no cálculo dessa entalpia de combustão padrão, então a gente acaba tendo uma certa diferença em relação à entalpia de formação padrão, né, na qual a gente só considerava os gases monoatômicos como compostos com zero de entalpia de formação padrão. E aqui para combustão não. Então isso acaba, né, dando uma diferença, mas também que acaba facilitando quando a gente quer comparar combustíveis, tá certo? Enquanto a entalpia de formação padrão não, ela está presente em qualquer ramo da parte da indústria, né, de reações químicas, né, na produção de químicos, na produção, né, de compostos orgânicos, mesmo que não sofram combustão, a gente consegue mensurar a entalpia e a energia dessas reações, enquanto que a entalpia de combustão só é interessante para compostos que vão produzir energia e não produtos químicos. Apesar de que produz produtos químicos, mas eles são os gases da combustão que não tem muito proveito normalmente. Bem, agora vamos ver então aqui alguns exemplos, né, que o Blau traz também, onde a gente pode usar, fazer o cálculo do poder calorífico de alguns compostos para fazer algumas análises, tá certo? Então, primeiro aqui o exemplo 10.11, do Blau, que trata sobre o poder calorífico do carvão. Bem, a gaseificação de carvão consiste na transformação química de um carvão sólido em um gás combustível. Durante muitos anos, antes da adoção generalizada do gás natural, o gás gerado a partir do carvão serviu como combustível urbano e também para iluminação, né, nos faroletes, né, onde a gente acabava queimando também carvão e gerando, né, luz a partir dessa queima. Os poderes caloríficos dos carvões, eles diferem, né, mas quanto maior o poder calorífico do carvão, maior o valor do gás produzido, certo? Então, dependendo da região, a composição do carvão muda, e mudando a composição, como nós vimos ali, que pela equação de Dulong, por exemplo, o poder calorífico ele pode ser função da composição, o poder calorífico do carvão de região para região vai variar também, certo? Bem, vejam aqui, por exemplo, que na expressão, o único termo negativo que a gente tem é o oxigênio. Então, leva a gente a uma análise preliminar de que quanto mais oxigênio presente na estrutura do carvão, menor vai ser o poder calorífico. Enquanto para carbono, hidrogênio e enxofre, isso favorece o poder calorífico. Bem, digamos que a análise do seguinte carvão tem um poder calorífico reportado na literatura de 29.770 kJ por quilograma. Tá? Admitindo que esse seja o poder calorífico bruto a 1 atm e 25 graus Celsius obtido em um sistema aberto, use a fórmula de Dulong para verificar a validade desse valor reportado. Bom, e temos aqui então as análises, né, que são obtidas em laboratório após, né, técnicas instrumentais de caracterização de carvão. Então, né, feitas lá algumas análises que nós vemos, né, na parte de instrumentação, foi determinado então a composição desse carvão, como ela sendo, né, 71% carbono, 5,6% hidrogênio, 1,6% nitrogênio, 2,7% enxofre líquido, 6,1% cinzas, né, que acaba restando após a queima do carvão, e 13% oxigênio. Então vejam que basta a gente aqui observar as frações de cada composto, independente, né, se ele está na forma aqui de um gás ou de um composto puro, a fração em relação ao elemento é a mesma, certo?
Então, utilizando lá a equação de Dulong, lá atrás, e substituindo, então, as frações diretamente, no caso, para o carbono, 0,71, porque 71%, hidrogênio, 0,056, o oxigênio, 0,13, e o enxofre, 0,027, nós podemos aqui, então, calcular o poder calorífico superior, né, já que foi dito que é o poder calorífico bruto do carvão em 12.901 BTU por libra. Mas para a gente fazer a comparação com o valor, né, reportado na literatura, a gente precisa fazer a conversão para quilojoule por quilograma. Então, simplesmente aqui utilizando, né, os fatores de conversão de libra para quilo e de BTU para quilojoule, podemos ver então que o poder calórico superior de um carvão com essa composição, pela equação de Dulong, é estimado em 29.980 kJ por quilograma. Comparando isso com o valor, né, teórico, né, reportado em um estudo da literatura, verifica-se então que realmente, né, esse carbono analisado pode ser o carvão de uma determinada região ou o carvão que está sendo encontrado e está sendo vendido a um determinado preço por conta do seu poder calorífico. Então, essa é uma forma de conferir e fazer estimativa também do poder calorífico de um material com composição orgânica. Isso vale para alguns compostos de biomassa também. Bom, vamos lá. Agora aqui um segundo exemplo, para a gente, a partir então da estimativa de poder calorífico, né, determinar, comparar e fazer a seleção de um combustível para redução de emissões de CO2. Tá? Então vamos entender, compreender um pouco esse problema e ver depois como a gente poderia, utilizando nossos fatores de conversão, escolher entre um ou outro composto, né, a partir das suas emissões de gases, no caso aqui em específico para o SO2. Bem, as emissões de CO2 de termoelétrica são a principal fonte de chuva ácida. Isso é, o SO2 na atmosfera é absorvido pela chuva, aumentando assim a acidez de lagos e rios. Considere os dois combustíveis listados na tabela seguinte, e já já eu vou mostrar para vocês. Determine que combustível seria preferível para suprir 10 a sexta BTU de energia térmica por combustão, minimizando as emissões de SO2. Equipamentos de remoção de SO2 de gás de chaminé podem ser instalados para reduzir a descarga de SO2, mas obviamente é um custo adicional, que traz à cena outro fator importante na escolha do combustível. Ou seja, a gente consegue até purificar, impedir que parte do CO2 vá para a atmosfera, mas isso acaba encarecendo o processo e também, muitas vezes, não garante a total eliminação do CO2. Pode ser que o sistema de remoção e purificação deixe passar uma certa quantidade. Bem, então aqui estão as propriedades dos combustíveis a serem separados. Aí temos aqui como propriedades, né, massa específica, poder calorífico inferior, carbono, sua composição em termos de carbono, hidrogênio, enxofre e cinza, para dois combustíveis, denominados aqui de óleo combustível número 6 e óleo combustível número 2. Então vejam que o óleo combustível número 6, ele é um pouco mais pesado, tem uma massa específica um pouco maior, tem um poder calorífico maior também, e tem aqui uma quantidade de enxofre maior também, em termos de fração, do que o combustível número 2. Porém, as massas deles e os poderes caloríficos são diferentes. Então, a gente precisa, né, fazer uma relação aqui de conversão em relação ao quanto a gente quer suprir, para ver qual a massa que a gente precisa deles, né, convertendo daí de volume para massa, e nessa massa, quanto a gente tem de enxofre, para a gente conseguir, de fato, comparar os dois, né? Ou seja, a gente tem que ter uma mesma base de poder calorífico entre eles. Ou seja, aqui a gente vê que o poder calorífico é diferente. Tá? O óleo 6 é maior do que o óleo 2. Então, a gente precisa normalizar para ver daí, então, qual de fato tem maior enxofre para suprir uma certa demanda energética. Diretamente, assim, não é possível a gente afirmar que o combustível número 6, por ter uma maior composição em enxofre, vai liberar mais SO2, tá certo? Então, por isso a gente acaba fazendo esse cálculo de comparação que a gente vai ver logo em seguida. E percebam também que
essa é a composição, né, e normalmente, né, nós não garantimos, né, que na prática ele teria uma conversão de 100%, mas o PCI, né, por ser o calor combustível, de entalpia de combustão, ele é calculado com base em uma reação de 100%, lembra? Conversão completa. Então, logo a gente consideraria que nessa comparação que todo o enxofre acabaria se tornando SO2 para ambos os combustíveis. Bem, então temos a base de cálculo, né, que o problema fornece, que a gente quer que ele quer que nós façamos a comparação para uma demanda de energia de 10 a sexta BTU, tá certo? Proveniente da combustão. Então, nós precisamos, né, multiplicar essa nossa base de cálculo para ver o quanto tem de enxofre no combustível queimado para gerar essa quantidade de energia, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai partir da nossa quantidade de energia e ir realizando a conversão com as nossas propriedades dos combustíveis ali informadas na tabela, para calcular a quantidade de enxofre a ser queimada para a produção daquela quantidade de energia. Por exemplo, para o combustível 6, nós partimos aqui dessa quantidade de energia, né, 10 a sexta BTU, fazemos a conversão para ver qual o volume necessário desse combustível para gerar essa quantidade de energia, dividindo aqui pelo poder calorífico. Aí multiplicamos pela massa específica para converter para a quantidade em massa, e como aqui nós temos frações mássicas, né, nós precisamos ter a nossa base em massa para poder multiplicar pela fração. Né, se fossem frações percentuais em volume, nós poderíamos multiplicar direto depois de converter para volume, mas não. A fração é em massa, então nós multiplicamos pela massa específica e depois pela fração mássica de enxofre para a gente determinar então quanto é queimado de enxofre para gerar essa quantidade de energia. E no caso aqui do óleo combustível número 6, são queimados 2,8 libras de enxofre. Já para o óleo combustível número 2, o procedimento é o mesmo. Então, para gerar a mesma quantidade de energia, né, nós vamos calcular o quanto nós precisamos em volume desse gás, dividindo pelo poder calorífico dele em BTU por fit cúbico, por volume, né? Em seguida multiplicamos também pela massa específica do combustível número 2, e vemos aqui então que nós temos a quantidade em massa, e depois multiplicamos pela fração mássica de enxofre, para determinar quanto de enxofre, né, tem na queima, né, desse combustível do óleo 2 para a produção de 10 a sexta BTU. Então, né, a partir desses cálculos, agora sim nós temos as quantidades de combustível normalizadas para a mesma base de demanda energética, e aí aqui a gente consegue comparar e ver que a quantidade de enxofre queimada em relação ao óleo 2 é menor, tá certo? Então, enquanto para gerar essa quantidade de energia, o óleo combustível número 6 queima 2,8 libras de enxofre, o óleo número 2 queima 3,03 libras de enxofre. Só sugerindo, então, que o óleo 6 vai formar menos SO2 na queima para essa produção de energia. Tá? Então, nossa conclusão aqui é de que o óleo combustível número 6 ele deveria ser selecionado, pois sua combustão gerará menor emissão de SO2, mesmo tendo ele maior porcentagem em peso de enxofre. Então, né, foi como eu comentei com vocês, né, quando eu mostrei aqui os dados da tabela. A gente não pode aferir isso diretamente pela composição. A gente tem que ter uma mesma base de referência para a produção de energia. Tá? Poderia acontecer se, por exemplo, ainda ele tivesse uma fração mássica de enxofre de 0,8, 0,9, né, teríamos aqui grande chance já de o óleo número 2 ser preferível em relação ao óleo número 6. Mas caso a diferença seja pequena, né, realmente a gente tem que fazer os cálculos aqui para conseguir comparar a quantidade de enxofre dos dois combustíveis. Bem, bom, então espero que tenha ficado um pouco mais claro essa diferença da entalpia de combustão em relação à entalpia de formação, tá? Simplesmente por conta das considerações que são feitas para o cálculo dessa energia em relação a compostos de referência, e também aqui que esse valor da entalpia de combustão padrão representa o poder calorífico
né, em módulo, né, o poder calorífico disponível para queima de um determinado combustível e que ele pode ser analisado em termos de poder calorífico superior, quando consideramos a energia para vaporização da água, ou poder calorífico inferior, quando não é necessário, né, considerar essa quantidade de energia de vaporização. Bem, bom, então, esse era o nosso conteúdo da aula, só aqui as principais referências da nossa disciplina, e por hoje é isso.